pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo no canal aqui. Eu não podia deixar de gravar algo comentando, né? A entrevista do técnico Domenech Torrent, técnico sim, não é mais do Flamengo, mas é técnico de futebol, ao André Arnan, da Globo, né? Publicada no ge.com. Antes de mais nada, eu peço a você que se inscreva aqui no canal FuteLW, do meu amigo Vitor, e que também você entre no site da Gastur e planeje sua viagem, tá bom? Bom, falando aqui, é óbvio que nenhum técnico que é demitido vai fazer elogios ao seu antigo patrão, né? O patrão, no caso, é o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. E aqui eu volto a dizer pela enésima vez, ninguém tem dirigente de estimação, ninguém bate palma pra cartola, mete o pau quando tem que meter, elogia quando tem que elogiar, tá? E ele fala assim, não, eu falei 5 minutos com o Rodolfo Landim, em todo o tempo. Tem gente lá competente, entre aspas, para dirigir o futebol, designada para isso. Não tem por que o presidente ficar falando com o técnico de futebol, porque se acontece o caminho inverso, vira motivo para crítica, tá? E ele fala uma coisa assim que para mim, não, a gente estava melhorando, ou coisa nessa linha. Mas, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele mostra um escapismo, né? Uma fuga da realidade ao falar um troço desse, né? Como mostrou na entrevista para mim que foi a cereja no bolo para a demissão do Domi, quando ele diz que o Flamengo tinha tomado de 4-0 do Atlético Mineiro, uma tática completamente suicida, né? Com mais posse de bola, mas o Atlético Mineiro jogou de forma até mais reativa, mas matando o Flamengo como o Flamengo tinha matado a Independiente Del Valle no Maracanã. Em 7 minutos estava 2-0 para o Galo naquela partida. Ele falou, não, estamos a um ponto só do líder, que no caso era o Internacional à época. E o Flamengo já tinha tomado uma goleada de 4-1 para o São Paulo no Maracanã, quer dizer, aquelas coisas estavam virando corriqueiras, né? Tinha tomado de 5 do Independiente Del Valle no Equador, tinha tomado de 3 do Atlético Goianiense num jogo que ele escalou o Rodrigo Caio como lateral direito. Então, assim, gente, eu acho que não é por aí também, só apontar, não, o Domi, a gente vê os meandros do futebol. É óbvio, e a gente já tinha falado sobre isso algumas vezes aqui no canal, você que acompanha o canal faz muito tempo sabe disso, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, quando foram lá à Península Ibérica, naquele tour para fechar um técnico, e eles entrevistaram gente de todas as crenças no que diz respeito ao futebol, todo o pensamento no que diz respeito ao futebol, Carlos Carvalhal, Hierro, chegaram a falar com o Leonardo Jardim, num contato por telefone, se reuniram com o Domi. Gente, esses caras não têm nada a ver um com o outro, tá? Então é óbvio quando ele fala na entrevista assim, mas me parece que eles não sabiam direito. A gente já falou 1000 vezes sobre isso aqui. Qual é a novidade? É claro que não sabiam. Assim como, por exemplo, a direção do São Paulo, e pelo menos pelas notícias que saem, né? A possibilidade de trazer o Miguel Ángel Ramírez, o Vitor Pereira, os caras não fazem ideia do que estão pensando, tá? O Miguel Ángel Ramírez é um entusiasta do jogo de posição. O mesmo do Domenech, o mesmo do Guardiola, o mesmo do Sampaoli, o mesmo do Marcelo Bielsa, tal, não sei o quê, tá? Vitor Pereira é outra coisa completamente diferente. Então os caras vão em busca de um técnico estrangeiro, tá? Independentemente do pensamento. E aí quando o camarada fala, aquela pérola que o Domi soltou na entrevista coletiva dele, quando chegou ao Flamengo, que não, eu prefiro ganhar por 5-4 que por 1-0, os caras, olha só, o técnico ofensivo e tal. Existem 1000 formas de você ser ofensivo, 1000 formas de você ser ofensivo, tá? E evidentemente, claramente, a turma, né, do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, dando nome às pessoas aqui, quando eles vão à Península Ibérica atrás de um técnico e conversam com o Domenech, eles não têm ideia do que se trata. Aí dão um toque no Guardiola, você referenda, claro, ele era meu auxiliar, tal, enfim. O que tá claro, gente, é o seguinte, ele não sabia montar uma defesa, o Flamengo sofria 1,45 gol por jogo sob a batuta do Domenech Torrent, colocando em contraponto aos números defensivos do time do Jorge Jesus, 0,97 no Campeonato Brasileiro de 2019 versus 1,45 na fase 2020 do Campeonato Brasileiro até novembro sob a batuta do Domi. Ou seja, um desempenho defensivo ridículo o do time do Domenech Torrent. Então assim, o cara tá pé da vida, tá louco, tá puto da vida que saiu do Flamengo, foi demitido, tudo bem.
Ah, queria falar mais com jornalistas para explicar o que era jogo de posição. É assim, cara, e aí eu volto tudo na questão do método versus resultado. O Jorge Jesus também, cara, quando chegou ao Flamengo, fechou aquele troço. Ninguém via nada ali sobre treino. Ele pegou, levou o método dele, botou num cofre, levou a chave e foi embora para Portugal. Se não tivesse dado certo, e aí? Né? Você acha que todo mundo adorava o Jorge Jesus no Flamengo? Por que o Paulo Pelai, porque ele fala assim, né, na entrevista, tinha gente que parecia ficar feliz quando a gente perdia. Por que o Paulo Pelai foi embora? Não é novidade para ninguém, gente, que há uma divisão clara no comando do Flamengo. O Mauro César escreveu sobre isso no blog dele faz pouco mais de um ano, aliás. Divisões internas no Flamengo. BAP, vice de relações externas do Flamengo, nunca falou a mesma língua do Marcos Braz. É óbvio isso. Mas tiveram de compor ali para... O Rodolfo Landim não pode simplesmente mandar o Marcos Braz embora, né, pensando no candidato dele, ou se ele vai ser candidato à reeleição. Porque o Marcos Braz é um importantíssimo cabo eleitoral. Até por isso foi colocado no futebol do Flamengo. Então, assim, a política e o futebol, o tempo todo estão misturados ali. Não foi, o Paulo Pelaipe foi quem, entre aspas, viabiliza a vinda de Jorge Jesus. É gerente de futebol, né? E é o departamento ali do Marcos Braz. Você acha que tinha gente que incondicionalmente adorava ali o Jorge Jesus? Claro que não, gente. Então, assim, vamos colocar as coisas em perspectiva aqui. Não foi uma perseguição ao Domi. É um problema gravíssimo esse do Flamengo. Da fogueira das vaidades, já relatada aqui algumas vezes. Agora, o Domi não pode chegar e falar estávamos melhorando. Para mim, ele mostra uma total fuga da realidade ao falar um troço desse. Veio de 4-0 para o Atlético Mineiro, esquema completamente suicida, desvairado, uma maluquice aquele jogo. Tinha tomado de 4-1 do São Paulo, naquele jogo em que a imagem clássica do Felipe Luiz mandando o time à frente do último bloco defensivo ali para encostar no meio campo. Gente do céu, que coisa é essa? Time bem treinado. Eu acho que assim, tinha muita coisa interessante ali acontecendo, mas melhorando definitivamente não estava. Havia problemas na defesa e nós falamos algumas vezes, e foi consenso na época, né? O Domi tornou inviável a permanência dele no Flamengo. Hoje falar do Domi, voltar, não, mas tinha isso. Claro que tinha, a gente apontava aqui as virtudes, tanto que éramos chamados às vezes de passapano, né? Mas ora, havia defeitos e eles estão sendo mais uma vez relatados aqui, nada mais do que isso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço, até a próxima.